Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, garotos, garotas? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso falando agora sobre decomposição em fatores primos. Então, vamos lá, vamos começar. O que são os números primos, tá? E o que são números compostos? Então, a gente vai começar a partir daqui. Números primos e números compostos. Então, aqui, ó, a gente vê, pessoal, os divisores de alguns números naturais. No caso daqui do 1 até o 11. Divisores do 1 é apenas o 1. Divisores do 2 é o 1 e o 2. Divisores do 3, 1 e o 3. Divisores do 4, 1, 2 e 4. Divisores do 5, 1 e 5. Divisores do 6, 1, 2, 3 e 6. E assim por diante. Está aqui, certo, nessa tabela, os divisores dos números naturais de 1 até 11. E se vocês perceberem aí, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, eles estão em negritos. E, coincidentemente, eles têm apenas como divisores naturais o 1 e o próprio número, certo? O 2 tem 1 e o 2, o 3, 1 e o 3, o 5, 1 e o 5, o 7, 1 e o 7, o 11, 1 e o 11. Então, esses números são conhecidos como números primos e são assim definidos, tá? Então, esses números que a gente vê em negrito, eles são conhecidos como números primos. E a definição deles é o seguinte: um número natural que possui exatamente dois divisores naturais diferentes, o 1 e o próprio número, é chamado de número primo. Então, se ele tem apenas dois divisores naturais, 1 e ele mesmo, ele é chamado de número primo. Quando um número não é primo, ele é chamado de composto, exceto o 0 e o 1. Então, os números naturais 0 e 1, eles não são, tá, nem primos, nem compostos. São números especiais, eles estão fora dessa lista. E o que é um número composto? Um número natural maior que 1, que possui mais que dois divisores naturais diferentes, é chamado de número composto. Então, a gente vê aqui, ó, o 4 é composto, o 6 é composto, o 8, o 9, o 10, e tem infinitos números compostos, como também tem infinitos números primos. Então, vamos lá. Aí, como eu disse isso, né? Infinito, então não vai até 11. São infinitos números primos, como também os compostos. Como saber se um número é primo? Devemos então, tá? Então a gente deve dividir o número pela sequência dos números primos, até que o quociente, então a gente aí, ó, nessa parte a gente sempre tem que saber quem é o divisor, quem é o dividendo, quem é o quociente, quem é o resto, tá certo, pessoal? Então tem que aprender isso, tá? Devemos dividir o número pela sequência dos números primos até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Então a gente vai dividindo por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, por 23, por 29 e assim por diante, que esses aí são alguns números primos, tá? Vamos verificar aqui o número 127. Peraí, rapidinho antes. Então, se até esse ponto, quando o divisor, o quociente for igual ou menor que o divisor, até esse ponto, o resto não tiver dado zero, tá? Então, até aí não tiver dado zero, ou seja, sempre tem tido o resto sempre tem sido um número, tá, natural maior que zero, então ele é chamado de número primo, ele é um número primo. Vamos verificar aqui o 127, vamos verificar utilizando esse método aqui, tá? Utilizando os critérios da divisibilidade, vemos que 27 não é divisível por 2, por 3 e por 5. Então, os critérios de divisibilidade, um número é divisível por 2 quando ele é par, 127 não é par. Então, a gente nem precisa fazer por 2. Por 3, vamos somar aqui os valores absolutos dos algarismos. 1 mais 2, 3, mais 7, 10. 10 não é divisível por 3, então 127 também não é divisível por 3. 5 tem que terminar em 5 ou 0. 127 termina em 7. Então, por 2, por 3 e por 5, pelos critérios a gente nem precisa fazer. Tá vendo, pessoal? Então a gente já vai para o 7, tá? Que é o próximo número primo.
Continuando, temos as divisões. 127 dividido por 7. Aí preste atenção, o divisor é 7, o quociente deu 18 e o resto deu 1. Visto isso aqui, a gente vai ter que continuar, porque o quociente ainda ele é maior do que o divisor. E a gente só vai parar, tá, quando o quociente for menor ou igual ao divisor. Se até aí não tiver dado zero, então aquele número é um número primo. Agora vamos tentar 127 dividido por 11, que é o próximo número primo. 127 dividido por 11 vai dar o quociente 11 e resto 6. Olha que restou de novo, tá? Agora o quociente ele é igual ao divisor. Se ele é igual ou menor, e até aí não tem dado zero a divisão não foi exata, então o número é primo, ou seja, o 127 é primo. Nesse cálculo específico, verificamos a divisibilidade até 11, não sendo necessário dividir 127 por todos os números primos menores que ele. Tá? Então, depois que a gente vai treinando muito a divisão, pessoal, e aprender bastante os números primos, tá? Nos exercícios vocês vão aprender, tá, alguns números primos, os principais, pelo menos assim, principais que eu digo que a gente vai utilizar muito mesmo, tá? No nosso curso desse fundamental e médio. Então a gente vai aprender os principais números primos e vai aprender como encontra os outros números primos, como é esse caso aqui, tá? Então, entendeu isso aqui? Teste alguns números aí e vamos para o próximo slide. Decomposição em fatores primos. Todo número natural maior que 1 ou é primo, ou pode ser escrito como um fator, como produto de fatores que sejam primos. Então, vamos decompor em fator primos os números, ou seja, eu vou decompor números compostos. Tá? Números primos já está decomposto número primo. Então, todo número natural maior que 1 ou é primo, ou pode ser escrito como um produto de fatores que sejam primos. Quando escrevemos um número em fatores, dizemos que estamos decompondo esse número. No caso, falamos da multiplicação de números primos. Dizemos que estamos decompondo em fatores primos. Exemplo. Olha aqui, ó, o 36. Ele pode ser decomposto como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha que 2 e 3 são números primos. Tá? 2 e 3 são números primos. Então, 2 e 3 como número primos aqui, e essa multiplicação é igual a 36, eu digo que o 36 foi decomposto em números primos. Mas vamos descobrir como é que a gente faz, tá? Para descobrir todos os fatores daquele número ele decomposto. Vamos descobrir todos os fatores dele. Pronto, para fazer essa decomposição, temos algumas maneiras. Uma delas consiste em escrever o dado número como uma multiplicação de fatores primos, num esquema semelhante a um diagrama ou uma árvore de possibilidades, pois cada divisão sugere a ideia de ramificação de galhos ou raízes de uma árvore. No caso do número 36, vamos ver algumas maneiras, tá? Olha aqui, ó. 36, ele pode ser escrito como 2 vezes 18, tá? 2 vezes 18 dá 36. O 2 já é um número primo, então eu já tenho um número primo ali. Só falta eu decompor o 18. Vamos decompor o 18 agora, então vamos repetir o 2. E agora 18 pode ser escrito como? Como 2 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18. Então, decompus o 18 em esses dois fatores. Olha que o 2 já é primo, só que o 9 não é. Então, vamos decompor o 9. O 9 pode ser decomposto como? Mas, ó, vou repetindo os dois que eu já consegui, os números primos, e agora decomponho o 9. O 9 é decomposto, tá, como 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. E 3 são números primos, tá? É um número primo. Então aí eu já tenho decomposto em todos os números primos. Eu consigo decompor o 2 e o 3? Não, porque eles já são primos. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E aqui, ó, eu tenho mais algumas possibilidades. Como essa aqui, ó, 36 pode ser escrito como 3 vezes 12. O 3 já é número primo, então eu tenho que decompor o 12. O 12 é a mesma coisa que 2 vezes 6, tá? Então, 2 vezes 6, e 2 é primo. Agora eu vou decompor o 6. O 6 eu posso decompor como 2 vezes 3. Tá? Então, 2 e 3 primos, aí já encontrei todos os números primos que decompõem, tá? Que na decomposição eu encontro 36. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá errado alguma dessas formas aqui? Não. Mas não está diferente? Não tem problema, tá? Depois a gente pode colocar em ordem crescente a decomposição. E aqui, ó, outro exemplo, 36 é escrito como 4 vezes 9 também. E 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2
9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Olha aqui, 2 e 3 são números primos. Então, fiz a minha decomposição. Olha aí, ó, várias possibilidades e uma mesma resposta. Tá? Então, vamos continuar aqui. Utilizamos então, aí aprendemos a diagrama ou árvore de possibilidades. Vamos ver agora o que a gente chama de dispositivo vertical. E esse dispositivo vertical ele vai ser muito usado por nós, tá? Esse vai ser o principal dispositivo para decompormos um número. Outra maneira muito utilizada para se decompor um número em fatores primos é por meio de uma técnica chamada de dispositivo vertical, que usa divisões sucessivas por números primos. Vamos analisar essa técnica decompondo novamente o número 36, tá? Escrevemos o número 36 e traçamos uma linha vertical, por isso que o dispositivo chama-se dispositivo vertical. À sua direita, à direita do número. Depois dividimos pelo menor número primo divisor de 36, que é o 2. Então, porque ele é o menor, a gente começa, né, os números primos pelo 2. Tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 23, o 29 e assim por diante. Então, a gente verifica primeiro se ele é divisível por 2. É divisível por 2? 36 é par. É divisível sim por 2. Então, a gente já coloca lá 36 dividido por 2 e coloca abaixo do 36, tá certo? Que do inicial que a gente tinha colocado, que está à esquerda da linha vertical, coloca abaixo do 36 o número 18, porque o 36 foi dividido por 2 e deu o resultado 18. Agora, o que é que eu vou fazer? Encontrar o menor divisor de 18. O menor divisor primo de 18 é novamente o 2, porque 18 também é par. 18 dividido por 2 vai dar 9. Tá? Então, coloco embaixo do 18, 9. Agora vamos lá para o passo 3. Agora é a vez de dividir o 9. Então, sempre a gente vai dividindo. Agora, o 9, qual é o menor divisor do 9? É o 3. Por 2 não dá porque ele é ímpar. Então, a gente tenta por 3. E por 3, o 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora, eu vou dividir o último agora, que é o 3. Porque o meu objetivo aqui, na parte esquerda, eu chegue até 1. E qual o número que divide por 3, que divide o 3, que vai dar 1? O próprio número. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E daí eu tenho minha decomposição do número. Olha aqui, ó, aquela mesma que a gente tinha encontrado utilizando a árvore de possibilidades. Eu tenho aqui, ó, 1, o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 36. Eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Os números escritos à direita do traço vertical indicam quais são os fatores primos de 36, isto é, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha aqui, ó. Ou então, a gente vai utilizar mais comumente, tá certo? Dessa maneira aqui, em forma de potência. 2 foi repetido quantas vezes? 2. Então, eu coloco aqui, ó, o expoente 2 e a base 2, que é o número que eu estou repetindo. E o 3 foi repetido quantas vezes aqui? Foi multiplicado quantas vezes? 2 vezes, então, 3 elevado ao quadrado também. Ou seja, 2 vezes ele foi repetido. Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. A forma de escrita dos fatores é chamada de forma fatorada. Então, eu tenho a minha forma fatorada do número 36. Veja outros exemplos. Aqui, ó, 54. Ele é par, divide por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. 27 não divide por 2, porque ele é ímpar, mas divide por 3, porque 2 mais 7 dá 9. E 9 é divisível por 3. Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. Olha, aqui deu 9 de novo. 9 dividido por 3, que vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, a forma fatorada de 54 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 elevado ao cubo, que o 3 foi repetido 3 vezes. O 30 aqui, ó, 30 divide por 2, que é par, vai dar 15. 15 divide por 3, tá, pelo critério, vai dar 5. E 5 é primo, só divide por ele mesmo. Tá? Então, números primos só dividem-se por eles mesmos, quando a gente vai fazer a decomposição. 5 dividido por 5 é 1. Então, a forma fatorada de 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Olha que aqui a gente não precisa colocar na forma com potências, porque não aparecem fatores repetidos, tá? 140.
dividido por 2 vai dar 70, 70 dividido por 2 vai dar 35, e 35 dividido por 5 vai dar 7, 7 dividido por 7 vai dar 1. Aqui utilizando sempre os nossos critérios, a gente vai aprendendo os critérios, ó, 140 é par, divide por 2, e 140 dividido por 2 é 70. 70 é par, divide por 2, 70 dividido por 2 vai dar 35. 35 já não divide mais por 2, que ele é ímpar, mas termina em 5. Então a gente pode dividir ele por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 é primo, só divide por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, na forma fatorada, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, ou 2 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7. Agora vamos ver aqui, ó, os divisores dos números naturais, divisores de números naturais. Para entender, vamos descobrir, tá, quais são os divisores de 70 por meio da decomposição, para a gente entender como é que a gente encontra, tá, os divisores naturais, os divisores dos números naturais. A gente vai utilizar aqui esse dispositivo. Ó. Primeiro a gente faz a decomposição, como a gente estava fazendo no slide anterior. Decompomos ele em fatores primos, tá? O 70 decomposto em fator primo vai ficar 2, 5 e 7. Depois a gente vai colocar outra, tá? Depois colocamos o número 1 à direita dos fatores primos, pois ele é divisor de todo número natural, de todos os números naturais. Então a gente vai colocar aqui o 1. Colocou o 1 aqui em cima, fez essa linha vertical para fazer a separação, ó, e vai fazendo como se fosse uma tabelazinha, tá certo? Por quê? É daí que a gente vai conseguir encontrar os números, os divisores de um número, tá? Então vamos lá. Aqui tá os números que a gente fatorou, aí eu coloco aqui um em cima. E o que é que a gente vai fazer? Em seguida multiplicamos o primeiro número primo da decomposição, no caso 2 por 1, indicando o resultado 2. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Colocou 1 porque o 1 ele é divisor de todo número. Então sempre a gente vai começar por 1 quando a gente quiser descobrir todos os divisores de um número. Coloquei 1. Multiplico o primeiro, tá? O primeiro número aqui que apareceu na decomposição, que foi o 2 no caso, por 1. 2 vezes 1, coloco o resultado aqui embaixo, ó. 2. 2 vezes 1, 2. Pronto. Vamos continuar. Então a gente já tem dois divisores, ó, 1 e o 2. Agora multiplicamos o próximo número primo, que é o 5, tá? Ele aparece aqui, ó, que está embaixo do 2, pelos divisores já encontrados, no caso o 1 e o 2. Então vai ficar, ó, 5 vezes 1, que vai dar 5, coloco aqui o resultado, e 5 vezes 2, que vai dar 10. Já encontrei mais dois divisores. E assim eu vou fazendo agora com o 7. Já não tem mais ninguém para ele multiplicar em cima, então agora é a vez do 7. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. E 7 vezes 10, 70. Encontrei todos os divisores de um número, tá? De um número natural. Eu encontrei todos os divisores naturais de um número natural, que são agora 1, 2, 5, 10, 7, 14, 35 e 70. Isso aí a gente vai colocando, tá, na ordem crescente aqui, ó. 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 e 70. Todos esses são divisores do número 70, tá, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Observação. Caso haja fatores iguais na decomposição, não se escrevem produtos iguais na terceira coluna. Tá? Por exemplo, aqui se eu tivesse 2 e aqui embaixo 2, aí eu não precisaria multiplicar novamente por 1, porque eu já tinha multiplicado aqui, mas eu precisaria multiplicar pelo 2, tá certo? Então, determinar agora a quantidade de divisores. Como é que a gente determina a quantidade de divisores? A gente sabe encontrar todos os divisores, mas se eu não quiser, eu não quero encontrar todos os divisores. A questão vai dizer, eu só quero saber quantos são os divisores. Ah, mas eu vou fazer isso tudo aqui só para saber quantos são os divisores? Não. O que é que eu vou fazer? Ó? Podemos, obviamente, fazer como no exemplo anterior e depois contar os divisores, não é isso? Porém, existe uma técnica que permite determinar o total de divisores naturais de um método, de um número, conhecendo apenas a sua forma fatorada. Então, primeiro, eu só preciso fazer, essa fatoração aqui. Com essa fatoração, eu consigo determinar a quantidade de divisores de um número.
Então, veja o passo a passo no exemplo seguinte. Determinar quantos são os divisores naturais do número 180, cuja forma fatorada é 180 é igual a 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira potência. Por que é interessante eu colocar a primeira potência aqui? É preciso? Não. Mas por que eu coloco? Para eu enxergar melhor quando eu for fazer quando for utilizar essa técnica aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu sei quais são os expoentes, tá, de cada um dos fatores. O 2 ele apareceu duas vezes, então o expoente é 2. O 3 apareceu duas vezes, então o expoente é 2. E o 5 só apareceu uma vez, então o expoente é 1. O que é que a gente vai fazer? Adicionar uma unidade em cada um dos expoentes dos fatores primos do número 180 e multiplicamos os números assim determinados. Então, por isso é importante, quando a gente decompor, tá, para encontrar a quantidade de divisores, colocar o colocar ele em forma de potência, se for possível, tá? Então, coloquei aqui na forma de potência, tenho aqui, ó, expoente 2, vou somar mais 1, que vai dar 3, 2 somo mais 1, que vai dar 3, e 1 somo mais 1, que vai dar 2. Feito isso, ó, tá aqui, ó, todo montadinho. Feito isso, é só multiplicar agora os resultados. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, o número tá, olha aqui, ó, número de divisores do número 180, tá? Dos divisores natural de 180, vai ser 18. Então, a quantidade de divisores do número 180 é 18. Ah, quer testar? Então, utilize daquele outro, pessoal, para praticar um pouquinho, para encontrar todos os divisores. Aqui, ó, isso aqui, tá? Essa nomenclatura aqui, a gente vai ler o seguinte, ó, N quer dizer número, esse D de divisores, tá? Naturais, né? Divisores naturais, como a gente já sabe, de 180. Então, o número composto 180 tem exatamente 18 divisores naturais. Pessoal, agora, tá? Pratica, vamos praticar um bocado. Divisão, a gente está vendo que está precisando utilizar bastante. A gente já está utilizando novamente potência, então a gente já vai revisando aqui, vai fundamentando tudo que a gente está aprendendo, tá certo? E é isso. Então, espero que pratiquem. Dúvidas, manda aí, pessoal. E até a próxima. Fui, pessoal!